Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo empatou lá no Couto Pereira contra o Coritiba em 0-0. De maneira geral, o empate fora de casa contra o líder do campeonato é um bom resultado. Mas será que o Leão atuou bem? Será que dava para buscar a vitória? No vídeo de hoje, então, vamos analisar como foi esse confronto. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, então peço a todos, gostando desse tipo de conteúdo, se inscrevam no canal, compartilhem, deixem seu like, só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que vamos analisar esse empate azulino lá no Paraná. Vamos começar falando do lance polêmico da partida. Você sabe quando tem lance polêmico, eu falo logo no início do vídeo. E só um parênteses. Como o juiz estava ansioso para marcar algo contra o Clube do Remo, né? Estava ansioso, principalmente na segunda etapa. Aquela expulsão do Davó, ele não pensou duas vezes. O VAR que interferiu bem. O VAR colocou injustiça naquele lance, porque era para amarelo, não era para vermelho. E pior que esse lance, que ainda pode ter alguma discussão, embora para mim era óbvio que era para amarelo, fosse para amarelo, foi o lance do pênalti que ele deu do Klaus. A bola bate da barriga do Klaus, vai para escanteio. Ele viu e já marcou pênalti, assim, de uma maneira bem redundante, se concretizando o lance, sem dúvida alguma. Pênalti, estava doido para marcar algo contra o Clube do Remo, aí o VAR interveio novamente, interveio bem, e ele acabou voltando atrás, não marcando o pênalti, porque não foi absolutamente nada. Mas o lance mais polêmico desse jogo foi no segundo tempo a expulsão do goleiro do Coritiba. E eu acho que ele acerta, né? Ele, junto com o VAR, ele acerta. Muitos azulinos estão falando que foram roubados, foram prejudicados, porque era para marcar o pênalti. Eu já não vejo dessa maneira. Por quê? Porque o Caio Vinícius ele vai no corpo do goleiro do Coritiba. O goleiro, quando ele tem a bola, ele não pode ser obstruído. Ele tem que ter, sim, um espaço para poder sair jogando. Senão todos os jogadores iam para cima do goleiro, já viraria um rugby quase, não viraria mais futebol. Então o Caio Vinícius ele faz a falta no goleiro, só que o goleiro do Coritiba agride na sequência o Caio Vinícius. Então por isso que a expulsão é correta, e muita gente falou, se expulsou o goleiro, como é que não marcou o pênalti? Não marcou porque antes foi falta. Antes o jogador do Clube do Remo fez a falta, e o jogador que sofreu a falta do Coritiba, que foi o goleiro, agrediu o jogador do Clube do Remo. Então nesse lance, para mim, correta arbitragem. De maneira geral, a arbitragem acertou todos esses lances polêmicos, mas por meio do VAR, né? O VAR que salvou o juiz, porque senão o Remo seria extremamente prejudicado nessa partida. O Clube do Remo foi a campo com Rangel, Natan, Klaus, Reinaldo, Sávio, Caio Vinícius, Jaderson, Diego Hernandes, Marrone, Davó e Marcelinho. Essa escalação eu não gosto, embora eu acho que até fez um primeiro tempo razoável o Marcelinho, mas eu não gosto de esse negócio de lateral direito jogar como atacante. Em time que tem investimento, em time que está disputando uma vaga para a Série A do Campeonato Brasileiro, não pode colocar isso. Tem que ter realmente no seu elenco jogador qualificado para fazer essa posição. Se o treinador acha que não tem algum jogador para entrar realmente um atacante para jogar como atacante, é que tem alguma coisa errada. Ou com o treinador, ou com o jogador, ou com o planejamento, porque não me agrada, tá? Não me agrada essa questão. E como o Remo eu até perguntei, fiz aquela pergunta, será que o empate realmente foi bom? Não foi bom? O Remo ele começa a partida com Curitiba tendo mais a posse de bola, né? O Curitiba ele tem mais a posse de bola, o Curitiba marca sob pressão, ele ataca mais perigosamente, o Remo ele consegue se defender bem, mas eu senti uma falta do Clube do Remo, principalmente na primeira etapa, de conseguir aproveitar os contra-ataques. O Remo não aproveitava os contra-ataques, o Remo tinha uma dificuldade imensa de sair para o jogo, o Remo sim finalizou. Se você for olhar as finalizações na partida, foram até equilibradas. Mas no primeiro tempo, o Curitiba às vezes dava uma brecha para o Clube do Remo armar o contra-ataque, sair em perigo, e teve realmente um lance de perigo, mas perigo foi o lance do Sávio, que ele chutou e o goleiro adversário fez uma grande defesa, e mais nada em relação a lances perigosos. Então eu senti uma dificuldade maior do Clube do Remo de sair para o jogo, porque o Curitiba marcava a sua pressão. Gente, se o adversário vai te marcar a sua pressão, ele vai deixar todo um campo para ti. E jogando com 3 atacantes, mais o meia, dava para fazer algo maior. Sendo que, vamos colocar os parentes, né? O Marcelinho não é atacante, eu não entraria com ele. E o Diego Hernandes não é meia.
O Josué fez uma baita partida. Que jogador bom é esse português Josué. Esse meia criativo que precisava no clube do Remo, o Curitiba tem. Porque jogou e jogou muita bola. Então o Remo desperdiçava oportunidades, poderia agredir um pouco mais o Curitiba. Então esse foi um grande problema do time azulino no segundo tempo, no primeiro tempo. No segundo tempo, qual foi o problema do clube do Remo? A parte física novamente. E vamos lá. Essa semana, o Cachá da Rádio Clube até entrevistou, agora eu esqueci se foi o fisiologista ou o preparador físico do Clube do Remo, eu realmente esqueci, que o profissional falou que não tem nenhum problema a parte física do Remo, que tá bom, que muita gente fala sem conhecer. Ok, eu vou dar minha opinião aqui. Eu falo sem conhecer. Mas eu vendo o jogo, posso estar totalmente errado. Para mim é muito perceptível que o Remo morre no segundo tempo. E o Remo tinha um a mais. Ok, Curitiba, fora de casa, líder do campeonato, um adversário difícil, jogando como visitante, ok. Mas o clube do Remo não consegue se impor contra praticamente nenhum adversário, se é dentro de casa, se é fora de casa, se é adversário bom, se é adversário fraco, no segundo tempo. Eu vejo o clube do Remo muito precário na parte física, porque não consegue se impor. Eu acho que vai mais até da parte técnica do clube do Remo, que pela parte técnica poderia oferecer algo a mais. A gente vai entrar na questão do segundo tempo, alguns erros também, a gente vai abordar, mas primeiro essa questão física. Eu não sei o que acontece, e não é de hoje. Tem jogador do clube do Remo que hoje, até hoje, não consegue jogar mais 30 minutos de jogo. Por que isso acontece? Porque o Remo não consegue colocar uma pressão. O Curitiba com um a mais, um a menos, pressionou mais o clube do Remo. Ah, jogou dentro de casa. Ok, mas dava para sair pro jogo mais. Dava para pressionar mais, dava para criar mais, dava para incomodar mais o Curitiba. O Curitiba que incomodou mais o clube do Remo tendo um jogador a menos. Então isso é para se observar. Porque o clube do Remo não consegue, tendo em jogos que precisa buscar o resultado, como foi aqui na última rodada contra o Botafogo de São Paulo, como foi agora, precisando da vitória, com um jogador a mais, uma excelente oportunidade de você fazer 3 pontos fora de casa, e você não consegue. O Curitiba, com um a menos, parecia que eram 13 em campo contra 10, uns 3 jogadores a mais, 13 em campo, lógico, aumentando o número permitido de jogadores, porque o Curitiba que parecia ter jogador a mais, tá me entendendo? O Curitiba não fez o seu gol, o gol da vitória, porque o Remo contou com a sorte da trave, porque o Reinaldo salvou uma bola quase em cima da linha, porque o Rangel fez 2 grandes defesas, senão o Curitiba venceria a partida. O primeiro tempo até que acho que foi equilibrado, tá? Foi equilibrado, um empate até justo. Na segunda etapa, pelo cenário, por ter jogado mais de 30 minutos com um jogador a mais, o Remo ficou devendo futebol. E ficou devendo bastante futebol. Algumas individualidades não funcionaram. Os 2 laterais do clube do Remo, para mim, mal. Para mim, o Natan só fez a estreia boa, tá? Para mim, o Natan só fez a estreia boa. Natan mal, sabe pegar a bola, teve uma grande oportunidade de fazer um bom cruzamento, vai lá, cruza errado. A zaga, ok, Klaus e Reinaldo acho que se mantiveram bem. Reinaldo com dificuldade para sair para o jogo, mas enfim, defensivamente foi bem. Caio Vinícius, para mim, foi um dos grandes destaques do clube do Remo, foi o Caio Vinícius. Não na saída de bola, porque ele não tem capacidade, qualidade para sair de bola. É deficitária essa questão. Mas sentido de marcação, eu gostei da partida do Caio Vinícius. Jaderson, que ainda não voltou ao que era antes da lesão. Diego Hernandes, que fez uma partida só razoável, mas ele também não é esse meio de articulação. Marrone, Davó e Marcelinho. Um trio de ataque, para mim, que não incomodou o Curitiba. Então, hoje o clube do Remo, nessa partida contra o clube contra o Curitiba, o Remo perde, sim, uma oportunidade, vai ser 3 pontos, porque tinha um jogador a mais. Eu não vejo evolução na equipe do clube do Remo, não consegue evoluir, não consegue evoluir na parte física, nem na parte técnica. O Remo, em vários momentos, poderia incomodar mais o adversário e não consegue, poderia contra-atacar com qualidade e não contra-ataca, poderia sair melhor para o jogo e não sai. E no segundo tempo, quando você espera um ímpeto ofensivo maior do clube do Remo, o que acontece? O clube do Remo, ele cansa, ele não consegue atacar o adversário, ele se defende. Isso gera uma angústia em todos, gera uma angústia na torcida, porque vai ter que precisar da vitória. Como eu falei, um empate lá contra o Curitiba, olhando de maneira bem superficial, ok, bacana. Mas o cenário da partida te proporcionou algo a mais. E esse algo a mais o clube do Remo não tem. Tá? O Remo tem pouca qualidade. O Remo evolui pouco. O Remo
fisicamente cansa muito, cansa muito. Isso na minha percepção. No segundo tempo ainda entrou o Eduardo Melo, que eu já colocaria ele como titular na próxima partida contra o Criciúma, aqui no Mangueirão, porque o Davó tá muito mal, né? O Davó tá muito mal, então já começaria com ele, faria, né? Faria algumas mudanças, tiraria Marcelinho da direita, até lá o Pedro Rocha vai estar de volta. Então dá para jogar o Marrone pela direita, o Pedro Rocha pela esquerda. E o Clube do Remo está a 1 ponto do G4, pode até perder algumas posições na tabela, mas vai ficar 1 ponto do G4. Vai para o confronto direto contra o Criciúma no próximo final de semana. Só a vitória interessa. Se o Antônio Oliveira vai ficar ou não, eu não sei. Se você for olhar o jogo de hoje, de maneira geral, o empate fora de casa contra o Curitiba, talvez não seja para demiti-lo. Mas se você for olhar o balanço geral, que o time não está evoluindo, que o time tem problemas, que tecnicamente o time poderia talvez acrescentar mais, não está conseguindo acrescentar, ou será que são esses jogadores que acabaram tendo um alto investimento, mas não são jogadores assim da qualidade que o torcedor pensa que é? Será que é isso? Será que o Clube do Remo contratou alguns jogadores de nome, mas que hoje não tem a qualidade que a gente pensa que tem? É algo também a se observar. O que a gente sabe é que o Remo não evolui, e o Remo poderia evoluir, o Remo poderia pelo menos incomodar mais seus adversários. E eu acho que esse é o grande problema. O Remo não ter essa fome, não ter esse ímpeto ofensivo de incomodar os seus adversários, porque perdeu para mim uma boa oportunidade contra um time forte, ok, contra o líder do campeonato fora de casa. Sempre pontuando, para mim o Curitiba vai subir. Tem um bom time, tá? Para mim tem um meia de articulação, Josué, que é fantástico. Fantástico. Tem um nível, para mim, acima de nível de Série B. Tá? Acima de nível de Série B. Joga muita bola. Um meia desse, se caísse no Remo, e não cansa, né? Outro detalhe é que o Josué não cansa. Então o Remo, se tivesse esse Josué, seria um craque no meio campo e um jogador que não cansa. Quase algo novo no clube do Remo. Tem um jogador que não cansa, principalmente da linha de frente, do meio para frente. É isso. Então, se você é o balanço geral, o trabalho do Antônio Oliveira deve. Se você pegar só o recorte da partida de hoje, não sei se seria caso de demissão, mas aí fica na critério da diretoria e vocês deixam a opinião de vocês também. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Gostando desse conteúdo, se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo.